Nós estamos falando sobre 3 tipos de dons, que podem ser chamados de os dons de poder. Falamos já sobre fé, vamos falar hoje sobre cura e na próxima reunião sobre milagre. Nós lemos o texto em 1 Coríntios 12 e ali fala sobre os dons. Nós já falamos sobre isso, são 9 dons. Mas 8 dons, eles são tratados no singular. Fala o dom. E apenas um está no plural. Os dons. E no caso, dons de curar. E por que isso? Será que é simplesmente um erro de tradução? Será que há uma diferença nesse dom? Quando nós observamos os outros textos que também falam sobre dons, nós observamos que há um padrão. Para falar sobre todos os dons, se usa o singular. A palavra de sabedoria, a palavra de ciência, discernir. Todos os dons estão no singular, mas este em especial está no plural. E qual é a grande explicação? Porque, como eu disse, não é um erro de tradução, porque se nós observarmos de forma atenta e estudarmos os dons, não só nesse texto, mas em todos os outros textos, vai se seguir o mesmo padrão. Todos os dons estarão no singular e somente o de curar que estará no plural. A primeira explicação fala sobre curar e sobre praticamente 3 tipos de cura. A cura da medicina, da medicina tradicional, seria o primeiro tipo de cura. A cura pela medicina tradicional. A segunda, e por isso no plural, diz essa linha de interpretação, que a segunda seria a medicina alternativa. E a terceira seria a forma de curar pelo Espírito. Mas, você que tem acompanhado as mensagens, tem observado que eu tenho até mencionado, por exemplo, quando se fala de a palavra de sabedoria e a palavra de ciência, eu falei, olha, existe outros tipos de sabedoria. Existe a sabedoria humana, existe a ciência, existe a experiência, mas nós estamos falando de forma bíblica. E quando se fala de dons e fala sobre a palavra de sabedoria, estamos falando de uma palavra dada por Deus, que dá direção. A palavra de ciência ou de conhecimento, dependendo da tradução, está falando do que? De uma informação dada por Deus para uma devida situação. Então, em nenhum momento nós estamos trazendo ou misturando o humano com o sagrado, a ciência humana com a ciência de Deus. Então, desde o começo eu tenho falado da diferença e tenho falado, existem tipos de sabedoria, existem muitos tipos de sabedoria. Mas aqui na Bíblia, quando se fala de dom, está se falando simplesmente de a palavra de sabedoria. Então não envolve os outros tipos de sabedoria. Por mais que eu respeite, por mais que eu tenha, por mais que eu busque, por mais que seja importante, nós estamos falando de a palavra de sabedoria. E o que é a palavra de sabedoria? É a direção de Deus para algo determinado, para uma situação em especial. E a mesma coisa a ciência e as demais. Mas há uma linha que diz que está no plural, porque existe esses tipos de curas. A cura tradicional, os remédios, a injeção, ser internado, a medicina tradicional, ocidental. Existe a medicina tradicional, existe a medicina alternativa,
em que tenta se curar algumas doenças com uma boa alimentação, com alguns remédios específicos, de uma forma bem específica. E existe a cura de Deus. Mas nós não podemos trabalhar um texto dentro de uma linha de interpretação e depois mudar. Por isso eu disse, existe uma linha que diz que está no plural, porque existem esses 3 tipos de cura: a medicina tradicional, a medicina e a cura de Deus, como eu tenho explicado. Mas se eu estou explicando todo o texto dentro de uma linha, agora quando chega e há uma diferença, há uma mudança, eu não posso mudar a linha. E não está errado. É uma linha de interpretação. Não está errado, não é pecado. Mas se eu venho explicando todo o texto e o contexto dentro de uma linha, agora eu tenho que manter a mesma linha. Então como é que explica-se então que se nós não vamos, dentro desse caso, falar sobre medicina tradicional, alternativa e cura divina, tudo vai ser cura divina? Então como é que está no plural? Por que está no plural e os demais dons estão no singular? Porque todas as outras é o dom e este é o dom, os dons de curar. Eu quero aproveitar a medicina tradicional para poder explicar a forma de curar, de cura divina, seguindo a mesma linha, porque agora esta segunda linha, acredito eu, que seja mais correta, que esteja mais dentro do texto e do contexto. Mas eu não quero, de forma nenhuma, desprezar as outras formas de sabedoria e as outras formas de cura. Deus que deu. Se acontecer um acidente, Deus me livre, mas a melhor coisa a fazer é levar a pessoa a um hospital e ela ser tratada com a medicina tradicional. Ah, pastor, mas uma pessoa está com câncer, ela está tratando câncer com tomate, ela está comendo tomate. Eu acredito que não seria a melhor solução, apesar de respeitar a medicina alternativa. Mas eu acredito que de imediato, em um acidente, em algo grave, a melhor medicina é a medicina tradicional. E a medicina alternativa, ela deve ser usada como apoio, como estilo de vida. Mas aqui nós estamos falando de curas, nós estamos falando de dons de curar divinos, de forma divina, pelo Espírito Santo. Então por que todos os outros têm o dom no singular e curas no plural? Porque da mesma forma que na medicina tradicional existe o médico, mas existem os especialistas, acredito que a melhor interpretação e a melhor linha de raciocínio para esse texto e contexto é seguir a mesma. E nós vamos ver que há dons de curar. E tem pessoas que possuem o dom de curar, e ela ora por dor de cabeça, e ela ora por caroço, e a dor de cabeça some, a enxaqueca some, o caroço some. Outros, eles oram por câncer, e toda vez que ele ora por câncer, as pessoas são curadas. É como se a pessoa tivesse dons específicos de cura. Eu acredito que essa seja a melhor linha, e a linha que esteja de acordo com os demais dons, que seja do começo ao final, dentro da mesma linha, do mesmo raciocínio, e de forma bíblica e espiritual. E como eu disse, de forma nenhuma desprezando ou tendo como errado ou pecado as outras formas de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de medicina, mas dentro do texto e do contexto, acredito que esta seja a melhor explicação e que seja mais bíblica e mais condizente com o que o Espírito está fazendo. Por isso que quando olhamos o texto, acredito que quando nós lemos a princípio você nem percebeu, mas quando nós olhamos com cuidado, quando nós analisamos o texto, quando nos aprofundamos para entender o processo de dons, de como receber, de como ativar os dons, de como usar os dons, e aqui no caso de como ser curado, de como curar as pessoas em nome de Jesus, é importante nós sabermos alguns detalhes que farão a diferença. Nós vimos
sobre fé, como é importante a gente entender o que é fé, os tipos de fé, como a fé opera. A Bíblia diz que todos nós recebemos uma porção de fé. E o que vai fazer a diferença é usar essa fé. Mas as pessoas dizem, não, eu não tenho fé, mas calma aí, a Bíblia diz que todo mundo recebeu uma porção de fé. Então tem algo errado. Você tem fé. Você tem fé, você tem uma porção de fé. E a verdade é que não importa muito se ela é grande ou se é pequena. O que importa é que você recebeu uma porção de fé, e que se você usar essa porção de fé, você vai ser salvo, você vai caminhar na fé, você vai agradar a Deus, e você vai alcançar as promessas. Mas se nós não entendermos os tipos de fé, como caminhar na fé, como salvar as pessoas por intermédio da fé, como vivermos e agradarmos a Deus com a fé, que muitos milagres não são milagres, mas são processos de fé. Acabamos abortando muitos processos e muitos milagres na nossa vida que acontecem pela fé. Mas aqui nós estamos falando sobre os dons de poder, em especial sobre os dons de cura. E acredito que ficou bem claro. Dos 9 dons, nós separamos um grupo de 3 e 3. O primeiro grupo de 3 que nós já estudamos é o que? Os dons de sabedoria. Palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernir os espíritos. E agora, mais um grupo de 3, que são os dons de poder, que é o que? A fé, as curas e milagres. Mas dos 9 dons, 8 estão no singular, e apenas um está no plural. Existem 2 linhas de raciocínio. As 2 estão corretas. Mas a que eu acredito que esteja mais de acordo com a Bíblia é a que vê e analisa e se aprofunda de forma plenamente bíblica e espiritual, não misturando as ciências. E é importante que você entenda que há essas outras ciências, que há essas outras medicinas, e que precisamos da medicina tradicional, alternativa, e que precisamos também dos dons de curar. E como eu disse, a melhor explicação é que há especializações. E é interessante que muitas vezes uma pessoa que tem o dom de curar câncer, ele ora por uma simples dor de cabeça e a pessoa não é curada. Por que ele não tem fé? Não, é porque existem tipos de dons de cura. E eu não sei explicar bem, eu não sei explicar direito, não há uma explicação muito racional, muito lógica, mas aquela pessoa tem o dom de curar câncer. E ela tem uma grande dificuldade de curar outros tipos de doenças. São como especialistas em área de cura. Um cura dor de cabeça, o outro cura câncer, o outro cura problema nos ossos. É a forma do Espírito agir. São dons de cura, especialistas. Mas de onde provém as doenças? Quando é que surgiu as doenças? As doenças provêm de Deus? É Deus que adoece? É Deus que envia as enfermidades? Acredito que não. As doenças, ela é consequência do pecado original. O salário do pecado é a morte. E esse processo de morte vem o envelhecimento, vem a doença e por final a morte. Então a doença, ela vem de um processo. Ela é resultado do pecado original. Ela é também resultado do relacionamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Em Gênesis fala que houve uma mistura entre o santo e o profano, entre o divino e o humano, relações entre anjos e mulheres, que gerou gigantes. Então provém do pecado original, da mistura, provém também da quebra das leis naturais. Uma pessoa que não cuida do seu corpo, que não cuida da sua alimentação, que não tem uma vida saudável, que não dorme bem, vai ter por consequência o quê?
Doenças. É por causa do pecado? É por causa do pecado original? Está no DNA do homem? É maldição hereditária? Não, é consequência das quebras naturais. Se eu passo muito tempo sem comer, eu vou ter problemas de estômago, vou ter dor de cabeça. Se eu não cuido do meu corpo, eu vou ter problemas físicos, vou ter problema de coluna, se eu não tenho uma boa postura, se eu não me alongo, se eu tiver uma vida sedentária. Então é a quebra das leis normais e naturais. Traz doenças. Vou dar um exemplo bíblico que eu gosto muito de meditar nesse texto. Tinha um jovem que estava na janela e a mensagem demorou e devia estar chato pra caramba, porque aquele jovem dormiu e caiu. E era de muito alto lugar. E ele cai e ele morre. O apóstolo se sente culpado porque a mensagem está chata, já era tarde. Ele ia viajar no dia seguinte. E como ele ia viajar no dia seguinte, ele aproveita o momento da reunião da congregação e ele quer passar mais instruções, ele quer passar mais sabedoria para o povo, ele quer preparar o povo para o período que ele não vai estar. E aquele jovem, ouvindo aquela mensagem, já era alta hora da noite, já era muito tarde, aquele jovem cai e morre. Que leis ele quebrou? Já era tarde da noite, era hora de dormir. E ele não estava dormindo, era hora de dormir, e ele acaba cochilando e caindo. Então ele quebrou algumas leis. A noite foi feita para dormir, era hora de dormir. Ele acaba cochilando e caindo. Outra lei que ele quebrou: janela não é lugar para ficar sentado. Ali não é um lugar para estar sentado. Ali não é um lugar confortável. Não é um lugar adequado. Ele cai e ele morre. O apóstolo desce até lá, impõe as mãos e diz que ele está vivendo. E o seu corpo vai voltando aos poucos a viver. Então muitas vezes quebramos as leis. Quebramos leis naturais. Mas também quando quebramos leis espirituais. A Bíblia fala de um sacerdote que ele está sentado na cadeira. É de dia, ele está sentado na cadeira. Mas quebraram princípios espirituais. Levaram a arca e usaram a presença de Deus de forma errada. Queriam adorar a Deus de qualquer jeito. Usaram a arca como um amuleto de sorte. Para dar sorte na guerra, para dar sorte no dia a dia. E aquele sacerdote não era tarde da noite. Ele não estava sentado em uma janela. Ele não caiu de uma janela, era de dia. Ele estava sentado em uma cadeira no meio do templo. E a Bíblia diz que porque eles quebraram os princípios e as leis espirituais, aquele sacerdote ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E foi sepultado, ninguém orou para que ele voltasse a viver. Mas tem gente que é bom morrer. Tem gente que é bom a gente enterrar de vez. Tem algumas coisas que é bom enterrar de vez. E esse período foi chamado de "e acabou". E a presença de Deus se foi. Então, a doença provém do pecado original, de um relacionamento inadequado, da quebra das leis naturais e espirituais. Problemas emocionais também geram doenças. Quantos lembram de Naamã? Naamã tinha lepra. E qual era a origem da lepra de Naamã? Era o pecado original? Veio como maldição no DNA? Era resultado do pecado original, maldição hereditária. Ele quebrou princípios naturais, princípios espirituais. Por que Naamã está leproso? Por causa de um problema emocional, por causa de vaidade. Tanto é que o profeta diz: vai no rio mais sujo, no rio mais nojento, no rio mais fedido, e deixe lá todo o seu pecado, toda a sua imundície. Ele queria se lavar no melhor rio, porque ele se achava demais, ele se achava muito limpo, ele se achava muito forte.
E a verdade é que a sua doença era resultado de uma doença emocional, a vaidade, o orgulho, a soberba. Então a doença também vem de doenças emocionais, que começam como doenças emocionais. As enfermidades surgem daí. Mas Isaías 53, 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que nós estamos falando de forma não tão profunda, mas de forma especial sobre os dons? Porque se nós não tivermos esse conhecimento, qualquer palavra de sabedoria nos engana, qualquer palavra de ciência nos engana. Não conseguimos discernir os espíritos se não entendemos a fé e usarmos a fé como uma ferramenta especial, porque nós somos filhos na fé, nós somos filhos da fé, na fé em Abraão, e co-herdeiros em Cristo, o autor e consumador da fé. Não conseguimos guardar a nossa salvação, não conseguimos, por intermédio da fé, fazer com que outras pessoas sejam salvas, não conseguimos ter fé para o dia a dia, uma fé forte, uma fé inteligente, uma fé santa. E no caso da cura, muitas vezes esperamos um milagre, mas muitas vezes uma libertação e uma cura, uma porta, algo sobrenatural é resultado da fé, é resultado de uma palavra de sabedoria, é resultado de uma palavra de ciência. Quando Deus diz, é desse jeito, é hoje, sai hoje com o seu currículo, Deus está dando uma palavra de ciência, Deus está dando uma palavra de direção, e muitas vezes não entendemos como o Espírito age, não entendemos os seus dons, como ele age, e perdemos oportunidades, e perdemos uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, perdemos uma bênção, e muitas vezes estamos andando enfermos, porque não entendemos o processo de cura, não entendemos o dom de cura. Primeiro, precisamos entender que a doença provém do pecado original, de maldições hereditárias, provém da quebra de leis naturais e espirituais, provém do orgulho, da vaidade, da soberba, da obra da carne. Mas Cristo nos deu a paz, Cristo nos sara. Pelas suas pisaduras somos sarados. E algo muito interessante é que eu creio, me desculpa, mas um dos dons que eu tenho, que o Espírito me deu, é o dom de fé. Eu creio que todos serão curados. Quantos creem que todos serão curados? Agora, as pessoas me perguntam e dizem assim, pastor, por que tem pessoas que não são curadas? Porque algumas pessoas são curadas e outras não. E para mim não tem esse negócio de não ser curado. Porque eu tenho o dom da fé e eu tenho o conhecimento da palavra. E eu sei que todos serão curados. Eu acredito que a melhor pergunta não é porque alguns são curados e outros não. A pergunta certa é: por que alguns são curados aqui e agora e outros serão curados quando Jesus voltar? Porque a palavra diz que quando Jesus voltar, o nosso corpo vai ressuscitar e em um piscar de olhos ele se tornará incorruptível. Não haverá mais dores, não haverá mais enfermidades, não haverá mais deformidades. Todos serão curados quando Jesus voltar. Todos serão curados quando Jesus voltar. Então, ou curado agora, ou curado quando Jesus voltar, todos serão curados. Mas por que as pessoas não são curadas?
Em 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, pela palavra de Deus, todos serão curados. Mas a grande questão é, por que alguns são curados aqui e agora, na terra, e outros só serão curados quando Jesus voltar? Eu também não sei muito bem essa resposta não, mas eu sei que vai ser assim. E nós podemos buscar uma cura enquanto estamos aqui, ou no último dia seremos curados. Mas por que uma pessoa não é curada? Primeiro, falta de conhecimento. Muitas pessoas não são curadas, porque Jesus diz que Ele cura todas as enfermidades. Então alguns curam dor de cabeça e enxaqueca, outros curam câncer, outros curam AIDS, e todos curam pelo dom de curas. São os dons de cura, e em nome de Jesus são curados. Mas por que alguns são curados e outros não? Porque alguns são curados aqui e agora, e outros só serão curados quando Jesus voltar? Primeiro, pela falta de conhecimento. Como eu disse, muitos não sabem a origem da doença, não sabem por que estão doentes. E se não há conhecimento, a palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, é a verdade que cura. Mas se eu não conhecer a palavra, se eu não tiver uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, se eu não discernir os espíritos, isso pode impedir a minha cura. Por isso que eu falei para vocês, olha, os 3 primeiros dons, eles não atraem a multidão. Conhecimento, sabedoria, ciência, discernimento, não atrai a atenção do povo. Ninguém quer estudar, ninguém quer se aprofundar. O que atrai a atenção do povo são os dons de poder, a fé, a cura, os milagres. Mas se eu não tiver conhecimento, muitos milagres ficam presos, muitas coisas ficam limitadas na minha vida. Então a primeira coisa que impede uma cura é a falta do conhecimento. Por exemplo, a mulher cananeia, lembra a mulher cananeia grega Sírio-Fenícia, que Jesus chama ela de cachorrinha? Muitos no meio do povo não sabiam a verdade, mas ela disse: eu sei quem você é, você é Senhor, você é o pão da vida, e eu quero dessas migalhas. Ainda que eles não saibam, ainda que eles não te honrem, eu sei quem você é, e eu quero que a minha filha seja liberta. Espíritos de enfermidade. Então muitas vezes o povo de Deus não sabe quem é Deus e como Deus age, e vem alguém de fora e conhece Deus e honra Deus, e aqueles que honrarem Deus serão honrados, e alcançam milagres, e alcançam a sua libertação e a sua cura. Então o primeiro problema é a falta de conhecimento. Segundo, por causa do pecado. E aqui eu não falo do pecado original, eu falo do pecado pessoal. Por causa do pecado. E sabe qual é o grande problema do pecado? É que ele gera culpa. E muitas pessoas se sentem culpadas, mas eu sou pecador, eu pequei, eu fiz isso, eu não posso ser curado. Sabe, é mais fácil, entre aspas, porque para Deus nada é difícil, nada é impossível, mas é mais difícil tirar a culpa do que tirar uma enfermidade. Muitas pessoas estão dizendo: não, eu mereço isso, eu mereço isso, é karma, foi Deus que mandou, e se sentem culpadas, não conseguem pedir perdão, não conseguem tirar a culpa. E nós vemos que por causa do pecado, por causa da culpa,
Mas Jesus diz: o seu pecado é perdoado. Vai e não peques mais. Em Lucas 5:23, qual é mais fácil dizer? Jesus pergunta: qual é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Qual é mais fácil dizer? Os dois é fácil. É que muitas vezes o sentimento de culpa não permite a cura. O sentimento de culpa não permite, bloqueia a culpa. Por isso que em muitas curas, Jesus diz: o teu pecado é perdoado. Vai, não peques mais. Então muitas pessoas não são curadas por causa da culpa. E precisam pedir perdão, sim, mas precisam receber o perdão. Estão perdoados. Vai, não peques mais. Por que as pessoas não são curadas? Por incredulidade, falta de fé. Todas as pessoas recebem uma medida de fé, mas precisam trabalhar a sua fé. E trabalharem a sua fé para crescerem na fé. Falta de fé. Eu não quero com isso dizer que você não foi curado por falta de fé, porque você não tem fé.